revoltado com isso. Enquanto isso, os brigadianos prendendo e eles soltando. Os policiais civis investigando e eles soltando. Boa noite, boa noite. Hoje vai arrebentar, já estamos, nem começou ainda, já passou de 500 amigos do domingo à noite. Mais uma vez o respeito, o carinho de todos vocês. E hoje a gente está com uma fera. Hoje promete, Gustavo, só 2 minutos de aquecimento ali, já viu que o Weintraub, que o meu amigo Weintraub realmente está querendo falar da importância não só do governo federal, mas de tudo que ele está enxergando diretamente dos Estados Unidos. Então, antes da gente começar, enquanto o pessoal está entrando, pessoal, já entra, já compartilha, já começa a comentar, que eu quero apresentar para vocês, em 1 minuto, quem é o nosso convidado de luxo de hoje à noite. Coloca o vídeo aí, Melo. A gente está aqui para servir o povo e não apenas os que trouxeram esse governo a ocupar o cargo atual, mas a toda a nação, mesmo quem não concorda com a gente. A gente tem que respeitar todos, desde que sejam cumpridores da lei. Ter o modelo da escola cívico-militar é para garantir que a próxima geração de brasileiros seja mais livre e mais forte. Que ela consiga ler e escrever, fazer conta, ter respeito, ter disciplina, saber lutar pela sua liberdade melhor do que nós conseguimos. Para garantir que essa bandeira verde e amarela nunca vai ser vermelha. A batalha da educação é sobre liberdade. Um analfabeto é um escravo. Ele não consegue nem andar de ônibus. Um analfabeto, ele é totalmente guiado, porque ele não consegue interpretar um texto. Quem sabe ler e escrever não vota no PT. E eu só tenho mais uma coisa a falar. Abe's out. Laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart. Tá bom pra ti, Gustavo Vitorino, ou tu quer mais? Adorei o encerramento. Adorei o encerramento. Olha aqui, ó, nas minhas redes aqui o negócio tá atropelando, viu? Abriu com mais de 3 mil. Hoje é daqueles programas que vai chegar a repercussão em 24 horas chega a 100 mil. Sabe o que é isso, ministro? É a sua popularidade. Goste ou não, o senhor deixou de ser uma mera figura pública e ganhou literalmente aficionados pelo seu jeito de ser, pela sua sinceridade e a sua transparência, coisa que faz tanta falta hoje no Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite, obrigado. Prazer falar aí com o pessoal do Sul. Tenho muitos amigos gaúchos do Sul. Tenho um afeto muito grande ao Fratelloni, lá, o Nix Lorenzoni, eu chamo ele de Fratelloni. O Zuco conheço também, período que eu tive em Brasília, foi várias vezes. Enfim, eu gosto muito. O Rio Grande do Sul me influenciou, porque eu li o que os Veríssimo escrevem de melhor, o Tempo e o Vento, não o atual, que ainda está vivo escrevendo, isso daí não é grande coisa. Mas é uma obra-prima, li toda mais de uma vez, conheço o Rio Grande, fui várias vezes para o Rio Grande. É um prazer falar com vocês aí, um abraço para todos. Excelente, excelente. Pessoal, vamos entrando, vamos compartilhando. Quem puder, já compartilha não só na página que tiver no YouTube lá, clica no sineta. Quem puder depois salvar o número do nosso telefone também, salva, porque hoje um dos grandes problemas de ser conservador e de direita é que cada dia mais estão cerceando a nossa voz. Então, vai ser por intermédio aqui das nossas lives que a gente vai poder conversar com vocês. Eu quero de público já agradecer nosso ex-ministro Weintraub, meu amigo Weintraub, que foi uma das pessoas que mais me ajudou
na pauta das escolas cívico-militar. Hoje nós temos 9 escolas que foram conseguidas com o modelo federal, e aqui, ministro, mais de 40 escolas do projeto de minha autoria. A gente fez uma adaptação de modo que os prefeitos também pudessem optar em ter um modelo cívico-militar. Então, lhe agradeço publicamente por sempre me receber, por sempre acreditar nesse projeto, e é muito bacana. Vou fazer uma pergunta mais ampla, que eu anotei aqui minutos antes de começar essa live, mas já uma live que passou de 1.000, viu, Gustavo? Estamos a 6 minutos, já tem mais de 1.000 pessoas ao vivo, e não tenho dúvida que daqui a pouquinho nós vamos bater o teto. Eu anotei alguma coisa aqui, eu acho que é importante fazer essa introdução. O governo federal, na pessoa do nosso presidente, vacinando com excelentes números, né, entre terceiro ou quarto país, algumas matérias estão falando, mais maldosamente, nos comparam com Gibraltar, que tem 34 mil habitantes, com as Ilhas Falkland ou Malvinas, com 3.500 habitantes. O governo Bolsonaro, na pessoa do ministro Tarcísio, já entregou a duplicação de rodovias, ferrovias, concessões de aeroportos, mas a imprensa maldosa, a imprensa marrom sempre fala que muitas dessas obras eram de governos anteriores. O presidente Bolsonaro é contra, como o Weintraub, a doutrinação ideológica nas escolas, a imposição ideológica do pensamento único nas universidades, a ideologia de gênero, e a esquerda e a imprensa, e agora o Burger King, agem, né, fazendo realmente o contrário, enfraquecendo a instituição família, atacando a polícia e defendendo o vagabundo, promovendo a erotização das crianças. Aqui é engraçado, né? O homicida, o criminoso Lázaro, esse que estão procurando aí, já tem até defensores jornalistas, famosa vítima da sociedade. Aqui, o general Pazuello tem o seu telefone aberto, mas o Adélio Bispo, que tentou matar o presidente, não autorizaram. Aqui, temos uma CPI que é uma piada, com relatório pronto, com senadores que são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, até pedofilia. Mas desrespeito, são grosseiros com agentes do governo federal, mas não pode entrevistar nem governador e nem prefeito. Então eu começo essa live, que já passou, como eu disse, já passou de 1.000, para falar com o nosso amigo da noite. Uma pergunta muito simples. Esta oposição suja, esta imprensa maldosa, é capaz de prejudicar 2022, meu amigo Weintraub? Eu acho que sim, com certeza. Eu acredito que o que está acontecendo, o mecanismo, seria uma explicação muito longa, né? Mas quem são os chefes? Não são os políticos que aparecem aí. Os chefes são as famílias que controlam a economia, têm o dinheiro e dão apoio para os políticos, contratam advogados muito caros, que têm um ótimo relacionamento com o topo do judiciário. Então, o que acaba acontecendo? Porque, para mim, não faz sentido você pagar 30, 40 milhões para um advogado. Por que você paga 30, 40 milhões ou 50 milhões para um advogado? Né? É porque ele tem um relacionamento muito bom. Ou sei lá o que mais. Então, veja, o que eu acredito? Eu acredito que as famílias que estão no topo do Brasil, cada vez mais, elas foram se aproximando do marxismo cultural, não porque eles acreditem que o comunismo, para fechar o ciclo de poder. O marxismo cultural, junto com os oligopólios e monopólios, você solidifica as famílias que estão no topo. Você cria uma forma de feudalismo. Quem está no topo não sai mais. Você tem o monopólio da cerveja, você tem o monopólio das comunicações, você tem o monopólio. Quem tem o monopólio e tem a estrutura do Estado para te dar empréstimo do BNDES, te dar isenção tributária aprovada no Congresso, consegue manter suas empresas abertas, porque um juiz ou vários juízes te dão liminar para você manter lojas americanas abertas, enquanto o seu mercado, a sua oficina mecânica, a sua empresa de tecelagem, as pequenas empresas são fechadas, as médias empresas são fechadas, as grandes ficam abertas. Por quê? Quem está no topo está ficando muito mais rico e está tomando o controle do Estado, enquanto a classe média
Nós somos a classe média. A minha origem é classe média. Eu quero que o Brasil inteiro seja classe média. Eu gostaria que acabassem os pobres. Eu amo os pobres. Não, eu não queria que o Brasil tivesse mais pobre, eu queria uma nação de classe média. Pobre é a ser exceção. E rico tem que se explicar por que o cara é rico. Porque ele inventou aqui um negócio diferente. Não porque ele conseguiu um empréstimo do BNDES e o CAD não fez nada para permitir que ele fosse monopolista. Quem tem gado sabe. Vai lá hoje vender para um frigorífico. Só tem um. No máximo 2 ali com a Marfrig empatada. JBS com a Marfrig. Vai te arrancar o couro. E na hora de comprar a sua carne para fazer o churrasco, você paga mais caro também. Por quê? Porque tem marca. Se tem marca, tem 1 ou 2 vendendo, o cara te arranca o couro quando você vende e te esfola na hora de comprar carne. Daí você pega supermercado. Hoje tem 2 supermercados no Brasil inteiro, grandes. E o cara que está no mercadinho é espremido. Vai você fazer uma entrega, ser um contratado de um grande supermercado, vão te esfolar. Vai você comprar, fica mais, te arranca o couro. Então, quando você olha, cerveja, banco, empresas de comunicação, papel, sei lá, chocolate, frango, hoje só tem uma, tinha várias, hoje sobrou só a BR Foods, antes tinha Sadia, Perdigão, tinha mais algumas, sobrou uma só grande. Então, a cerveja, você tem uma única empresa com 85% dos postos de venda, que é a Ambev. Quando você olha, está tudo consolidado nesses grandes grupos. E essas famílias muito ricas é que dão dinheiro para consultores. Então, um consultor famoso agora está falando muito mal do governo. Por quê? Porque provavelmente, se não falar mal, ele não vai ser contratado para fazer palestra, para fazer consultoria para essas grandes empresas. Os artistas que não falarem mal não vão ser contratados para fazer propaganda. Então, você pega a estrutura toda, ela está montada em cima desses monopólios, oligopólios. Quando eu estava lá, pouca gente sabe, isso a gente vai soltar num vídeo aí, a gente já soltamos aí no YouTube, no meu canal do YouTube tem um vídeo que eu e meu irmão, a gente conta um pouco de como foi que a gente estava tentando desmontar os monopólios e oligopólios com o aval do presidente. Isso começou em março do ano passado, pouco antes de eu sair em junho, 20 de junho. Mas o alvo tem que ser esse. A gente tem que desplugar esse mecanismo da tomada. Senão ele vai para cima. E a chance dele conseguir fazer uma coisa dessa não é pequena, não. Eu vejo com grande preocupação. Gustavão, tu tá vendo que a gente está... essa semana, mais uma vez, tentaram colocar aí 2 irmãos, um deputado federal, fanfarrão, é outro traidor que se elegeu na bandeira do presidente e agora envolveu um irmão, funcionário público, lá do Ministério da Saúde. Pegaram um documento inicial com erros, sim, que foi consertado por 2 oportunidades, mas com essa narrativa de oposição por oposição, apresentaram isso para a CPI e ficou feio para eles. Ficou feio, porque realmente o cara vai responder internamente num PAD, né, num processo administrativo. O deputado também vai responder por uma acusação caluniosa. Então, eu queria saber de ti também, Gustavo, aproveitando a presença do nosso ex-ministro, diretor do Banco Mundial aqui. Até quando, Gustavo? Até quando nós vamos continuar enxergando esta CPI com uma narrativa tão ridícula, somente feita para quem não acompanha nada da política, porque não é possível o que eles estão fazendo. Essa CPI já deu o que tinha que dar, né? Na primeira semana a gente percebeu que não tinha seriedade nenhuma, não tem credibilidade nenhuma. Essa CPI está gerando conteúdo só para a imprensa militante. A gente está vendo os veículos militantes que estão aí. O presidente Bolsonaro disse, olha, não dá para fazer o que vinha sendo feito. Eram 3 bilhões de reais por ano colocado em mídia comprada. Mais de 1 bilhão era somente para a Globo, em verbas diretas e em verbas indiretas, via Petrobras, via Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Não dá, gente. 3 bilhões é muito dinheiro para comprar veículo de comunicação. E essa gente se viciou nisso. Hoje nós não temos mais, ministro, no Brasil, a gente não tem mais jornalismo tal qual a gente sempre sonhou em ter. A gente tem hoje veículos de comunicação que são
balcão de negócios à venda, portanto, e, de um outro lado, uma imprensa pequena, nanica, que luta para resgatar a verdade, e que é derrubada do YouTube, do Facebook, sofre restrições, é censurada, é ameaçada. Tem um ministro do STF lá que adora mandar chutar a porta de jornalista. Então eu fico muito indignado, ministro, quando eu digo o seguinte: o presidente Bolsonaro está tentando resgatar a democracia, porque o que entregaram para ele não foi um país democrático. E nós não conseguimos ainda, ministro. Nós somos uma ditadura socialista hoje sob o controle da máquina judiciária. Nós temos preso político, nós temos torturado político. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi torturado, está paraplégico, está em casa, paraplégico, não pode usar telefone, não pode nada, está preso em casa. O deputado Daniel Silveira, que agora vai voltar para a cadeia, e quiseram pagar na sexta-feira, viu? Eu sei. E aí Estou acompanhando de perto isso. Pois é, e alguém decretou lá de que a conta para o depósito fosse bloqueada. Então eles não puderam pagar a fiança para ele continuar em casa. Não livre, em casa. Então, assim, nós somos um país socialista, uma ditadura do judiciário que hoje, infelizmente, para a qual não temos nenhuma alternativa, porque nós temos um Senado escondido embaixo da cama, de medo, porque grande parte dos senadores tem contas a acertar. Assim, nós estamos avançando num destino muito perigoso, um rumo muito perigoso. O que segura hoje o presidente Bolsonaro são as ruas, porque o presidente Bolsonaro, por onde passa, arrasta dezenas, centenas, milhares de pessoas, enquanto aqueles que o criticam hoje andam com segurança armada, não atravessam a rua, não passam perto de shopping, muito menos vão na padaria da esquina buscar pão ou tomar café em pé, como o presidente faz. Essa é a diferença. O que me assusta, ministro, nesse momento, é que, eu já disse aqui na semana passada, repercutiu, eu vou dizer de novo, podem repercutir, botar no meu nome, mandar para quem quiser. Só existe um adversário para o presidente Bolsonaro hoje, em 2022, a fraude. É o único adversário dele. E eu quero levantar uma questão aqui. Por quê? Por que dirigentes de partidos se reuniram covardemente e decidiram se posicionar contra o voto impresso? Porque a gente sabe que a derrubada do voto impresso é o primeiro passo para a fraude. Essa fraude está sendo preparada, sim, todo mundo sabe, todo mundo está vendo. Mas no Brasil nunca teve fraude comprovada. Claro, não tinha voto impresso. Aí o TSE divulga, tem 60 e tantos, 67, 63 países no mundo que usam a urna eletrônica, com exceção de 3, todos os outros usam impressora. Todos os outros têm votos auditáveis. Nós não temos. Então, assim, no momento que nós estamos vivendo uma tensão como essa, e a gente sabe, eles estão loucos para esticar a corda e arrebentar a corda. O presidente do Superior Tribunal Militar diz que estão esticando a corda no limite. Eu fico com aquela dúvida, deputado Zucco. O senhor que tem origem na caserna pode, melhor do que ninguém, nos esclarecer. Eu tenho medo que chegue o dia em que o Exército Brasileiro vai ter que decidir se fica ao lado de esquerdistas, comunistas e corruptos que querem tomar conta do país e pegar a chave do cofre, ou vai ficar ao lado do povo. Eu tenho medo, porque eu não gostaria que o Exército Brasileiro, a instituição mais respeitada do país, tivesse que decidir em quem atirar. Gente, olha só, passamos de 2.200 amigos hoje, já estamos chegando aqui a quase 2.400, pelo que eu estou vendo aqui, como ela está me passando. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Vamos compartilhando, vamos... o pessoal já, quem puder salvar a nova página, eu não falei para o Weintraub, mas a nossa página, que tinha um engajamento enorme, tiraram, bloquearam, e agora a gente teve que abrir outra, mas não está morto quem peleia, como fala o Gaúcho. A gente vai continuar. Ministro Weintraub, depois dessas análises aí do Vitorino, que a gente está vendo realmente essa triste oposição, essa informação que o Gustavo trouxe, eu também recebi, de que teria tido uma reunião de líderes de partido ontem. Isso aí é oficial, isso aí é prática. Aberto. Eu realmente... Eles vão arrumar encrenca com a base, viu? Sonhava que fosse mentira. Mas tu também acredita, Weintraub, tu também acredita que
que essa questão do voto impresso é determinante. Como é que tu está vendo esse cenário de ressuscitarem um criminoso, um ladrão, para concorrer? Temos o nosso presidente para reeleição, falam numa terceira via, que para mim não existe. Qual a tua análise desse cenário? Ó, eu, assim, não sou de origem humilde. Não sou de origem humilde. Meus pais eram... Quando eu nasci, meus pais eram estudantes de medicina. Então, também não era filho de médico, né? Foi mais difícil, né? Porque estudante é sem grana. Depois que foi melhorando a vida. E eu sempre ajudei meu avô lá na marcenaria, o outro avô era da roça. Fazia o trabalho de boy, ajudava e tal. Você vai fazer um pagamento, que eu aprendi na vida é o seguinte, eu vou pagar alguém, eu entrego o dinheiro na mão da pessoa e falo, por favor, conta na minha frente, porque o dinheiro foi feito para ser contado. Não é? Você conferir na minha frente me deixa mais tranquilo. Essa questão do voto impresso é o seguinte, é como se chegasse um malandro para mim, que anda com João de Deus, que tem um monte de passagem, um monte de história mal explicada, não só ele, um monte ali que vai ter história mal contada, te entrega um envelope com o teu pagamento e fala, você não pode conferir, hein? Você tem que confiar em mim e não confira para ver se eu estou te pagando direito. Eu vou ficar com a orelha em pé, eu vou ficar, por que eu não posso contar o dinheiro? Não conta, hein? Tem que confiar em mim. Então, assim, só o fato deles estarem brigando desse jeito, tá bom, sabe? Quer colocar essa porcaria de impressora do lado, vai cair numa onda, não vai acontecer nada, risco zero, bobagem. É só para conferir depois. Não pode de jeito nenhum. Aí você começa a ficar com a pulga atrás da orelha, junta com um monte de história, de ataque, de backdoor, que eu escutei, porque eu estava com o presidente Bolsonaro muito antes do que todo esse, com exceção do Onyx Lorenzoni, eu era o cara que estava muito antes, qualquer ministro que está lá. E o Heleno. Na transição, tu era secretário executivo, né? Era secretário executivo, mas antes disso estava na campanha. O general Heleno e o Onyx, os dois estavam antes. O resto, não. Então, assim, eu escutei muita história, a gente se preparou, fraude, backdoor. Teve muita gente que o Onyx conseguiu que tivesse gente nossa na contabilização dos votos para evitar que tivesse o backdoor. Tem toda a história mal contada dos votos na apuração quando entrou o Sudeste. Agora, na eleição de São Paulo, todas as regiões de São Paulo tiveram o mesmo percentual. O candidato do PT, o candidato do centro, o candidato, entre aspas, que o Bolsonaro apoiou, o Russomano, né? Mais à direita, todos tiveram a mesma distribuição, independente da região da cidade. Assim, depois da vírgula. Ou seja, 12,5 em todas as regiões. Então, muito mal contada essa história toda. Não, põe a impressora, deixa eu conferir. Posso conferir o troco? Não, não pode. Por quê? É esquisito isso. Muito esquisito. Depois a questão dos militares, assim, pelos generais. Uma coisa que eu aprendi, o exército brasileiro é o exército brasileiro. Quem manda? São generais. Então não dá para comparar um tenente, um coronel, até coronel, se a pessoa... É carreira. Não é que todo mundo chega, mas é uma carreira. Você não precisa discutir muito. Não existe um jogo político dentro do exército para chegar a coronel. Para general já começa a ter. Então é um pouco diferente. Quem manda no exército são os generais. E general não é todo mundo igual. Eu conheci generais fantásticos e conheci generais que eu não gosto. Ele lá é o cara. Eu conheci general que eu não confio. Ele lá é o cara. E conheci general que trabalhava comigo no MEC que, pô, o cara é campeão, fecha o olho e vai fundo. Enfim, tem generais e generais. Como tem dentista e dentista. Tem dentista que você vai lá e você confia no cara, e tem dentista que chega lá a primeira vez, segunda vez, o cara tem um tratamento de canal, tem não sei o que lá, calma aí, para. Mecânico. O mecânico que eu tinha de confiança em São Paulo, eu deixava a chave, ele fazia tudo. O japonês, o Sérgio, fazia tudo lá para mim. Nem me preocupava. E tem mecânico, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma profissão. A minha visão, chance dos generais intervirem, Gustavo, é zero. Zero. Não vai. Os civis, nós conservadores civis, estamos, por nossa conta, não contem com intervenção do Exército Brasileiro. Isso não vai haver, não vai acontecer. Fala assim, para o Exército Brasileiro entrar, tem que estar tendo guerra civil na rua. Guerra civil para valer.
Não contem, e até nessa não linha... contem com os generais. Tem generais que falam, maravilha, e tem general que fala, meu Deus do céu, na média, todos eles têm muito trauma do regime militar. Por quê? Porque eles cresceram escutando que foi uma lambança, que eles são criminosos. Então, aqueles cadetes que estavam lá no regime militar e cresceram e foram promovidos pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pela Dilma. Quem chegou ao generalato chegou por esses presidentes. Eles não vão entrar. Eu duvido que... É importante... Não vão nem para um lado nem para o outro. Importante salientar, e aí, logicamente, que por ser de carreira e conhecer, eu tenho uma visão muito clara também, que a gente não pode, entre aspas, aguardar ou esperar alguma coisa voltado a governo e não nação. Nós não podemos, independente de ser de direita e conservador, ter que ter muito cuidado para realmente não exigir uma atuação, uma intervenção no momento. Mas eu não tenho dúvida que o Exército está sempre pronto, está sempre atento a tudo que acontece. E eu concordo com o Weintraub no sentido de que realmente não tem espaço para esse momento. Não vejo nem motivo ainda. Agora, mais uma vez, estamos sempre alerta. Fica sempre esta ideia. O Exército está sempre alerta. Eu acho mais minha fácil posição... os escoteiros intervirem, que sempre alerta, você falou sempre alerta, eu fui. Mais fácil os escoteiros intervirem do que o Exército Brasileiro. Não, é que a situação que eu coloquei... social. É que a situação que eu coloquei, olha bem, eu não estou clamando, eu estou fazendo uma avaliação do futuro que nós temos à frente. Porque não dá para ser cego nesse momento e não imaginar que a corda está sendo esticada. A esquerda está esticando a corda. As instituições foram aparelhadas. A gente está vendo que algumas instituições sagradas para os brasileiros foram transformadas em puxadinhos socialistas, atrelados a um sistema que foi implantado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso no Brasil, via Foro de São Paulo, e que se ampliou. Então, assim, eu não estou clamando para um rompimento, mas eu estou, sim, vislumbrando a possibilidade de um rompimento, porque daqui a pouco eles vão querer prender um ministro. Daqui a pouco eles vão inventar um impeachment do presidente Bolsonaro. Daqui a pouco vai sair uma liminar do STF tirando o presidente Bolsonaro do poder. E é isso que me preocupa, ministro. Esse cenário não é um cenário impossível. Gustavo, assim, daqui a pouco, veja, eu vim aqui para os Estados Unidos nas condições que eu vim porque eles iam me prender, em função daquela frase que eu falei. Não é que eles daqui a pouco vão querer. Mandaram recado. Saiu em todos os jornais que eles iam me prender. E aí, tecnicamente, eu não sou coitado, eu não sou um refugiado, eu estou aqui no Banco Mundial porque eu tenho graduação na USP, mestrado na Fundação Getúlio Vargas, tenho MBA internacional, trabalhei 20 anos no mercado, tanto é que nunca teve um sindicalista desdentado na posição que eu estou. Eu falo inglês fluente, eu não sou coitado. Então, eu tenho corpo de advogados que trabalha comigo, eu tenho estrutura, eu tenho planejamento, como eu tive a minha vida inteira. Minha formação é classe média, mas eu fui para o mercado financeiro e tive sucesso. Tenho um irmão advogado top, que advogou para grandes empresas. Então, quando eles começaram a me cercar, além dos recados, do leve trás, do disque, e não era recadinho, era recado para valer mesmo. Falou, ó, você vai ser preso e você não vai para a prisão do Lula, você vai para a prisão para o cadeião. Eles não tinham prendido ainda o Eustáquio, o Oswaldo Eustáquio, não tinham prendido ainda o Daniel, mas já tinham prendido um professor engenheiro de mais de 60 anos, colocado na cadeia, e eles tinham apanhado dentro da cadeia e estavam sofrendo ameaça lá dentro do PCC. Falaram que ia ser igualzinho comigo, que ia apanhar dentro da cadeia, PCC. Aí eu estava conversando com meu irmão, falei, Arthur, vão me prender, vou ficar um mês preso lá, sei lá. Falou, não vou deixar você ser preso, porque se você for preso, nessas circunstâncias eu não sei quando vão te soltar. E eu não tenho certeza nenhuma que eles não te matam lá dentro da prisão ou enfiam um ferro, uma barra de ferro, no teu tórax. Então você não vai ser preso. Ele entrou com habeas corpus preventivo no STF. Então, veja, vocês estão me acusando de crime contra a segurança nacional. Eu sou um terrorista que vou colocar uma bomba no STF. É isso que vocês estão falando.
e por isso eu posso ser preso a qualquer momento. Maravilha. Eu me disponho a ficar aqui, estou sendo acusado, investigado. Vocês ficam aqui, respondo tudo. Eu só peço um habeas corpus preventivo enquanto eu não for julgado. Eu não quero ser preso enquanto eu não for julgado. Vocês podem me dar um habeas corpus preventivo e eu fico aqui dando todas as explicações. Dos 11 ministros, 10 falaram não. Eles iam me prender. O presidente falou para mim, Abrão, você não tem que ser preso. Se você, a hora que você sentir que vão te prender, você vem para dentro do palácio. Porque aqui no palácio eu não vou deixar eles te prenderem. Então isso que você está falando, ó, já foi. Estamos em outra. Estamos em outra. É o arrepio da lei. Não, a gente está acompanhando, acho que um dos piores cenários da história de um Supremo extremamente politizado, extremamente... É engraçado que eles decidem mais que o presidente e decidem mal, mas eu queria fazer, antes de fazer outra pergunta, agradecer os mais de 3.300 amigos que estão nos acompanhando ao vivo aqui. Nós estamos... Gustavão, passou de 13.300, Gustavão. Será que é para escutar eu e tu ou para escutar o Ventralb? Será, né? Vocês. Eu acho que hoje, na repercussão de todas as redes, passa de 100 mil, viu? Eu não tenho dúvida. Mas eu queria também apontar essa questão da CPI. Trazer um pouquinho o detalhe da CPI, que a gente está vendo esta maldade, esta narrativa, que já tem um relatório pronto. Eu queria também te escutar, Gustavo, e depois acompanhar o que o ministro tem a falar para nós. Nós tivemos, como eu disse, essa semana, o desrespeito. Chegou um momento lá que um médico começou a falar, os caras levantaram e foram embora, ou seja, não estão interessados em escutar o contraponto. Nós tivemos a decisão recente de não ouvir mais governador, o prefeito. Isso chega a ser uma piada, isso chega a ser um deboche, ou melhor, um desrespeito ao cidadão que também viu os bilhões de reais gastos em saúde nos governos de estado, nas prefeituras, mas o ataque só tem uma pessoa a ser atingida, que é o presidente. Eu estou falando contigo, doutor Gustavo Vitorino, que é advogado. Me diz uma coisa, cara, aonde vai parar essa CPI? Porque eu sei que vai para o PGR, mas não é possível que isso aí realmente venha, como o próprio Randolph falou, a uma acusação contra o presidente Bolsonaro. Tu acha viável, tu acha possível avançar essa pauta? Olha, o relatório do Renan está pronto antes mesmo dele ser indicado como relator da CPI. A gente sabe o que o Renan quer. A gente sabe o que esse Randolph quer. A gente sabe o que o Aziz quer. Mas se você pegar a história dos três, eu tenho mais confiança no meu porteiro aqui. Porque tá demais. O porteiro é honesto, tá aí, tá contratado. Tá aqui, tá trabalhando. Você contrataria qualquer um desses aí com a ficha corrida deles? Pega a capivara. Tá trabalhando. Deles, o meu porteiro certamente não mandaria a empreiteira mandar a mala de dinheiro para amante. Certamente ele ia cuidar de outras coisas, né? Então, assim, nem a família dele estaria envolvida com problemas de dinheiro sumido na saúde. Então, nós temos que entender o seguinte: essa CPI não pode ser levada a sério, mas o que me preocupa é o germinal dessa CPI. Essa CPI veio para fazer exatamente o que está fazendo, e a origem dela foi o ministro Barroso, que, atendendo um pedido da esquerda, que a esquerda... Porque a esquerda hoje, infelizmente, mantém o presidente Bolsonaro contra a parede, né? Qualquer pedido da esquerda hoje recebe liminar no STF para fazer o que bem entender. Então, assim, um pedido da esquerda, que tinha encaminhado um pedido de uma CPI, e o presidente não criava a CPI. Aí o Barroso determinou. Engraçado que, menos de um mês depois, foi encaminhado ao mesmo STF um pedido para que fosse obrigado, nos mesmos termos, a abrir a CPI do Lava Toga. A liminar foi negada. Tá vendo como é a coisa? Então, assim, o Brasil hoje não tem lei. O Brasil hoje segue rigorosamente aquela frase que eu disse para o Coppola, naquela nossa live aqui. Coppola disse que ia usar e tem usado, que é a seguinte: no Brasil, quem quer cumprir a lei. Quem não quer, a interpreta. Chega de interpretação de lei no Brasil. E, infelizmente, tudo que tiver origem nessa CPI vai passar por interpretação. O seu Renan Calheiros
até pelos princípios jurídicos, jamais poderia externar opiniões, porque um dos princípios jurídicos é o juiz isento. E ali a gente não tem. Se bem que eles não vão julgar, vai sair um relatório que vai para o Senado, blá, 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 vai ser aprovado. Já sei que o relatório vai ser aprovado por 7-4, aí vai para o plenário do Senado, e aí vai se ver o que vai acontecer, cópia para a PGR, enfim. Mas não tem. Tudo que eles estão apresentando está sendo rebatido imediatamente pelo governo de forma documentada. Então, o que está se criando ali é uma fonte de manchetes para grupos de comunicação que querem dinheiro. Grupos de comunicação que, notadamente, passaram da tendência e do partidarismo à extorsão. Quem é que não está vendo o que está acontecendo hoje no Brasil? Por que veículos como pequenos canais, como o Jornal da Cidade Online, Terça Livre, o nosso aqui, por que os nossos canais crescem? Essa live de hoje com o ministro Weintraub, quando a gente receber daqui a 24 horas a totalização das nossas redes sociais, a gente vai passar de 100 mil, porque as pessoas querem informação, ministro. E hoje, infelizmente, a imprensa deixou de dar informação. Mas veja, o que acontece? Os negócios buscam lucro, dinheiro. Né? Então, se você fizeram um monopólio também da informação no Brasil. Se você pegar as famílias Marinho, que controlam o Grupo Globo, né? TV Globo, Rádio Globo, CBN, aí tem os Sirotsky, né? No Sul, que eles são mimicocó com eles, não é? Então, mas eles estão debaixo do guarda-chuva da família Marinho. E se você pegar a família Frias, que controla a Folha, esses dois conglomerados, em termos de circulação de informação, capacidade de impacto, eles tinham, provavelmente, 80%, 90% da informação. Daí, se você juntar aí Bandeirantes, que agora foi comprada, um pedação aí pela China, sobe um pouquinho mais, mas era um duopólio, eram duas famílias, Frias e Marinho, sendo que as duas famílias se dão super bem, a ponto de fazerem um jornal junto, o jornal Valor Econômico, foi feito em sociedade com as duas famílias, eles não brigavam nem disputavam. Qual a diferença da família Frias da família Marinho? Os Frias são muito habilidosos com os negócios dele. O jornal Folha de São Paulo, os veículos de comunicação dele, são irrelevantes do ponto de vista financeiro. Eles ganham dinheiro com a Gráfica Plural, que fazia no passado o Enem. Eles ganham negócio com as empresas de pagamentos eletrônicos. Eles ganham dinheiro com uma série de investimentos que eles fazem fora. A Folha entra como um veículo auxiliar. Então, esse atual ministro quer fazer o Enem digital. Eu não sou mais o atual ministro. Esse ex-ministro quer fazer o Enem digital, que vai acabar no horizonte de 4, 5 anos com a necessidade de gráfica. E, nesse momento, a Gráfica Plural teve aqui um rearranjo, a Gráfica Plural não faz parte do Enem. Vai ter uma nova licitação, ela que manda um preço e ganha concorrência. E gráfica pequena não tem como entrar, porque para fazer o Enem tem que ser gráficas gigantescas. Então tem 3 gráficas no Brasil que podem fazer o Enem. Por isso que tem que ser digital, acabar com mais essa teta. Então a Folha entra para bater. Ela não quer saber de resultado financeiro. Ela bate e a família Frias ganha dinheiro com outros negócios. Eles são extremamente habilidosos nisso. Financiamentos, outras coisas. A família Marinho não. A família Marinho é uma família que perde dinheiro com qualquer coisa que não seja comunicação. Eles perderam dinheiro com a televisão a cabo, foram cabear, perderam dinheiro. Tinha banco, que era o ABC Roma, de Roberto Marinho, né? Roma, porque era Roberto Marinho. Caíram fora. Assim, eles têm, não vou falar só tem, eles têm a Rede Globo. E a Rede Globo em si ganhava dinheiro, não é com a propaganda, é tudo uma estrutura muito cara, com dinheiro do governo federal, né? O din-din, né? Que acabou. Por isso que você vê eles despencando. Então, a dinâmica, qual é? A dinâmica da maior parte dos negócios, 85% da indústria, não é vender informação, mas era um instrumento para obter o dinheiro de outra forma. Como faz o que eu quero, senão. Né? Pouca gente aguenta a porrada da Folha, da família, da Folha e do Globo todo dia com um sorriso na cara. Né? Você abre lá o Ministério Público estava outro dia, abri aqui o jornal, né? Abri o jornal, Weintraub está lá como improbidade administrativa. Improbidade administrativa é roubo. Cliquei em cima.
O Ministério Público, uma mulher do Ministério Público, que tem já no passado algumas atitudes polêmicas, ela entrou porque eu falei que tinha droga nas universidades. E como eu falei que tinha droga nas universidades, não foi probo da minha parte, porque isso maculou a imagem das universidades públicas. Então, ela abriu um processo contra mim por improbidade administrativa. Como é que os jornais fazem? Vai entrar uma improbidade administrativa. Quantas pessoas clicam em cima? Pouca gente. Pega uma foto. Tem um senador de São Paulo, que foi governador, não posso falar os nomes aqui, né? Que ele foi pego pela polícia, Suíça confirmou, uma única conta, foi só uma conta que eles pegaram. Será que ele tem mais? Uma única conta com 60 milhões de dólares. Conta assim, que não existia, declaração zero. 3 dias depois, ou 5 dias depois, a STF falou, parem de investigar, vocês estão proibidos de investigar. Como é que isso sai no jornal? Nota de rodapé, pequenininho, some. Quando ele aparece no jornal, pegou Covid, aparece uma foto bonita dele, sorrindo. Então, veja, os veículos de comunicação que hoje dominam a indústria, dominam a economia, eles não estão aí para informar. Esses outros veículos que você está falando levam informação independente disso. Por isso que tem crescido. E por isso que eles estão tentando matar a gente com os algoritmos. Essa que é a verdade. Quando você me fala desse jogo todo, eu diria que é muito simples. O monopólio e o oligopólio, lá no meu YouTube eu até tenho algumas aulas, eu dou aulinhas assim, nada de graduação, coisa mais simples, que eu explico o que é um monopólio e um oligopólio. Monopólio e oligopólio não é capitalismo, não é mercado livre. Padaria é mercado livre. Padaria é um monte de cara se matando para vender um pão quentinho para você, perto da tua casa, crocante. Tem uma saudade de pão francês, porque nos Estados Unidos há um ano já não tem pão francês aqui. É aquele que você morde, está quentinho, é crocante, sai de 15 em 15 minutos a fornada, e é um preço ridículo, baixinho. E o padeiro não faz isso para te agradar, ele faz isso para ganhar dinheiro. O dia que você tiver o monopólio do Brasil do pão, a Pão Brás, o campeão nacional do pão, o pão vai ser frio, mofado, vai ser borrachudo, vai estar caro e não vai estar perto da tua casa. O monopólio é isso. A cerveja no Brasil é mais cara do que ela deveria ser, não é tão boa. A carne no Brasil ficou mais cara. Então, tudo isso é o jogo do monopólio e oligopólio. O jogo não é feito para disputa de mercado capitalista, o mercado livre. É um jogo justamente o oposto, de compadrio. Como a gente sai desse nó? Essa que é a questão. E eles vão para cima do presidente, já estão indo. Se você pegar para os nossos vizinhos, você está vendo que eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram nos nossos vizinhos. Manifestações, vão queimar igrejas, vão fazer vandalismo e vão gritar. Por quê? Porque fizeram isso ao redor. Muitas pessoas têm conexões muito grandes, não precisa nem ir muito longe. Tem corpos diplomáticos que estão se falando já para articular esse tipo de coisa. Eu não posso falar os nomes, não posso ser mais explícito aqui pela função que eu exerço. Mas se você pegar a semana passada, teve isso. Você teve flechada de índio que usa cocar de plástico, né? Você teve vandalismo de lojas e bancos na Avenida Paulista. Então, flechada, não foi flechada boba. Pô, tinha um policial que parecia filme do Robin Hood, daquele da Idade Média. A flecha varou a coxa do cara. A flecha estava varada na perna do cara. Ele quebrou a flecha para poder andar. Uma loucura isso. Mas o índio é inimputável, é uma criança, não sabe o que está fazendo. Ele não sabe que se jogar uma flecha no outro mata. Foi uma na coxa de um, foi no tórax do outro e uma no pé do terceiro policial. Isso para mim é barbárie isso. A gente está lidando com a barbárie. E o que a gente precisa? A gente precisa ter convicção que dentro da lei, tudo. Dentro da lei você é um cidadão e você vai ser protegido. Fora da lei, a lei. Você vai ser punido, certeza que você vai punido. O que você fizer fora da lei, você será punido. As forças policiais, elas obedecem à autoridade, ainda mais força militar. Teve um episódio que está ali famoso, logo no comecinho do MEC, e foi a UNE fazer uma manifestação. São duas posturas diferentes. Teve uma que o presidente da UNE invadiu uma cerimônia
que eu estava fazendo para o lançamento do Futurice. Ele invadiu, entrou lá e falou, bicho, gritou, fez um escarcel, falou, bicho, tá bom. Segurança chegaram, não precisa fazer nada com ele, deixa ele. Terminou de gritar? Terminou. Aí porque ele fica gritando lá 5 minutos, ele para, ele não tem mais o que gritar. Terminou de gritar, beleza. Se você parar de gritar e sentar aqui do meu lado, e você escutar a apresentação inteira, eu te recebo numa audiência, porque eu não recebi a única, recebi só nesse caso que eu estava negociando com ele para ele parar de gritar e deixar até a cerimônia. Sentou do meu lado, está filmado isso. Zero de violência. Se ele não tem violência, eu estou aberto ao diálogo. Agora, teve uma outra manifestação da ONU, que também está documentada, que o pessoal tentou invadir o MEC na marra. Foram lá, a hora que começou a bater, ameaçar quebrar e tal, os policiais militares distribuíram carinho e amor para os estudantes de 30 anos. Inclusive, eu pedi para os policiais para, quando for da borrachada em cara mais velho, porque tem estudante mais velho que os policiais, né? Tem estudante lá que daqui a pouco está ganhando auxílio dentadura, né? Porque é cara que passou a vida inteira estudando. Toda vez que for dar uma borrachada num estudante mais velho que vocês, polícia, pede a bênção antes, tá? Então é ridículo, você vê uns caras velhos falando que é estudante. E aí tá filmado, o policial fez o que a lei permite. Ele usou de força para conter a violência, a depredação do patrimônio público. Terminou, os policiais depredaram viatura policial, agrediram policial. Os policiais estavam assustados, ficaram com medo. Sim. Eu tô aqui. Que é importante. Terminou, eu peguei e passei numa loja de chocolate, o meu dinheiro, tá? Porque daqui a pouco falar que usou dinheiro público, cartão corporativo, nada disso, nunca. Comprei chocolate para os policiais. Passei, comprei, fui lá na delegacia entregar para eles. Quando eu cheguei na delegacia, eles estavam assustados, voltavam o cara assustado. Aí, quando eu comecei a agradecer e dar chocolate, eles fizeram cara ali e falaram: por que vocês estavam tão. Porque a gente imaginou que você veio aqui para dar bronca na gente, porque a gente bateu nos estudantes. Você é o primeiro-ministro que veio agradecer a gente por proteger o patrimônio público. Quando no passado a gente saiu machucado com pedrada, eles vinham aqui e ainda esculachavam a gente e brigavam com a gente. Então, assim, veja, se a gente cumprir a lei, o que a lei deixa muito claro, dá para colocar essa tigrada toda ela dentro do buraco, dá para mandar tudo quanto é barato e rato para o lugar deles. E aí a certeza, não vou fazer nada que não esteja na lei. Se você passar, se você pisar no meu poncho, como vocês dizem aí no sul, não pisa no meu poncho. É só isso. Beleza? Beleza. Então, assim, o que precisa ser feito? A gente precisa mostrar determinação, pulso firme. Eu acho, essa é a minha visão. Esse é o meu jeitinho. Não estou falando para matar, para torturar, nada disso. Estou falando a lei como ela está escrita. Pôr na cadeia. Eu separei aqui até, coincidentemente, tem umas... Não dá para ler, mas eu vou passar. São algumas matérias de jornais. Então, por exemplo, a Folha de São Paulo botou uma foto do presidente, botou assim, o presidente fez uma fala, não tinha ninguém para dar um tiro nele, questiona Bolsonaro sobre morador de rua. Na verdade, um criminoso que tinha esfaqueado 2 pessoas, mas isso aí nunca que estaria na manchete. Sogro mata genro após filha mandar mensagem para o WhatsApp pedindo socorro. Manchete. Na verdade, pai evita que filha seja morta pelo ex-marido. Adolescente é morto por comerciante ao roubar tabacaria. Na verdade, criminoso armado que roubou foi alvejado por um cidadão que possuía arma de fogo. Então, o que tu está comentando e a gente está vendo é muito triste, realmente. Uma imprensa que perdeu seus bilhões de reais, que não sabe mais o que fazer, que está literalmente desesperada com esta possibilidade da reeleição do presidente. A gente vê uma oposição baseada no toma lá da cá, perderam as suas indicações e a gente vê o esforço enorme para se aprovar qualquer tipo de projeto, para levar uma pauta à frente. A gente vê o ministro Paulo Guedes entregando o maior auxílio emergencial, o ministro Tarcísio fazendo concessões e sempre recebendo crítica, Tereza Cristina, né, com maiores safras de produção e a nossa commodities valendo muito, mas realmente eles estão desesperados, eles estão sem saber o que fazer.
Gustavo, depois de a gente escutar essa análise tão importante e principalmente mostrada do quanto estamos sendo prejudicados, eu te digo, não só pelo passeio de moto em Chapecó ou em São Paulo, ou nos eventos que a gente vê a grande multidão apoiando o presidente e vendo pesquisas mentirosas, porque o Lula já está empatando com o Bolsonaro. Vocês estão notando, mas o Lula já empata com o Bolsonaro nas pesquisas. Mas seria bom ter um governador de São Paulo com esse perfil, né, Gustavo? Não sei como seria junto à Assembleia de São Paulo, porque o Weintraub ia sacudir um pouco aquela roseira. Mas seria bom a gente continuar essa renovação, continuar realmente se propondo a fazer uma política séria. Eu acho que eu respeito a posição do ministro, e eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Quer dizer, eu não tenho a condição dele, ministro, pela sua formação, pela sua história, é hoje diretor do Banco Mundial, e se vocês pensam que ser diretor do Banco Mundial é uma mera indicação, não. Eles viram a vida do cidadão do avesso, ele tem que ter formação, ele tem que ter história acadêmica, ele tem que ter conceito de gestão, tem que ser alguém muito acima da média. E nós temos hoje uma cabeça como essa, infelizmente, fora do país. Por quê? Porque nós tivemos, ao longo das últimas décadas no Brasil, um processo de doutrinação que destruiu a nossa educação. O Brasil, em termos de números, eu nem preciso, porque ninguém é melhor que o ministro para passar esses números, mas o Brasil investe muito em educação. É muito dinheiro que a gente põe na educação. Então, quando alguém vem e diz, mas não tem dinheiro para educação. Não, tem sim. Tem, e nós estamos gastando, estamos investindo. Só que o dinheiro, infelizmente, está indo para o lado errado. A gente não forma engenheiros, a gente está formando militantes. Nós não estamos formando médicos, estamos formando militantes. Os professores não ensinam mais química, física e biologia. Eles querem ensinar política e ciências sociais para segundo grau, para criança de 15, 16, 17 anos. E aí a gente tem o quê? A gente tem hoje os youtubers, os influenciadores digitais, em grande parte verdadeiros babacas, que se deram conta de que para babaca se vende babaquice. E aí essa gente enriquece. Então, ao longo do tempo, nós tivemos muitos problemas que não dava para o ministro Weintraub resolver em 6 meses, em 1 ano. Foram décadas de doutrinação, foram décadas de distorção e deformação. O que me deixa esperançoso é saber que toda vez que eu vou às ruas e converso com as pessoas, o cenário que eu vejo é exatamente o contrário. Quer dizer, aí você fala, eu vou falar em grandes jornalistas, o Coppola, enfim, esses jornalistas que nós temos conservadores. Esses caras fazem lives diárias, porque são procurados. Eu, modestamente, aqui no Sul, isoladinho no fim do Brasil, aqui, recebo convites diários, porque a gente tem que falar a verdade. Muita gente diz, olha, poxa, mas era assim, não, mas... porque eu sei, tem uma parcela, a parcela idiotizada, essa não vai mudar de opinião, essa vai me atacar como ataca todo dia pelas redes. Mas tem uma grande parcela da população que aos poucos está percebendo o que está acontecendo. Se o presidente amanhã sair montado num touro, vão ter 1.000 pessoas montadas em touros atrás dele. Agora manda esses próceres da esquerda ir para a rua. Eles não conseguem pegar avião de carreira. Eles têm que ir em primeira classe ou escolher horários onde a baixa densidade, a baixa ocupação lhes permite viajar sossegado. Andam com 2, 3, 4 seguranças. Eles não andam de forma alguma encarando a população. Eu lancei um desafio aqui. Esse instituto de pesquisa, esse que apareceu, divulgou essa pesquisa ridícula essa semana, foi só saber quem eram os donos, pronto, já sei que é da turma. Agora, eu lancei um desafio. Manda o presidente Bolsonaro atravessar a Avenida Paulista e no outro dia manda o Lula, ou o Ciro, ou o Haddad, ou o diabo que o carregue, sei lá, algum próximo de esquerda atravessar a Avenida Paulista. Vamos ver ali. Mas a Rua da Praia, aqui em Porto Alegre, faça o mesmo. Lá no Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, a Presidente Vargas. Mandem os candidatos atravessar a avenida e vocês vão ver de que lado está a população. E essa é a minha posição. A minha posição é defender, inevitavelmente, ministro, aqueles que, de uma forma ou de outra,
não como um carrinho de pipoca, mas como um tanque de guerra, defendem a verdade. E o senhor é um deles e tem a minha admiração. Obrigado. É uma honra Obrigado, participar Gustavo. dessa live com o senhor, viu, ministro? Obrigado, muito, muito gentil, recíproco, viu? Mas eu só queria falar uma coisa, eu não sou político, então, assim, muito do que a gente fez quietinho, eu e meu irmão. Tanto é que vocês descobriram agora que meu irmão estava no comando aí da pesquisa, trazendo médicos e pesquisadores para criar um coquetel que tratasse o pessoal que fosse contaminado com Covid. Ele nunca lardeou isso, nosso papel não era aparecer. As pessoas não sabem, mas a gente esteve ligado diretamente à reforma da Previdência, as pessoas não sabem, só que a gente defendia mais benefícios para a classe média. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, o plano de governo saiu do computador que eu estou usando aqui para falar contigo, o plano de governo do presidente Bolsonaro. A redução dos ministérios eu fiz reduzindo de 29 do Temer, né? Era 40 e poucos no PT, caiu para 29 do Temer, e aí era para reduzir para 16. Depois teve pressão política, porque ministério os políticos querem, né? E aí subiu um pouquinho, foi para 21. Então, assim, a gente fez muita coisa. Na educação, a gente conseguiu entregar algumas conquistas que vão aparecer ao longo do tempo. Então, Paulo Freire, através da nova política de alfabetização, foi feita, está feita. E já 75% dos municípios já aderiram. É voluntário, adere se quer, se não quiser, não precisa aderir. 75% aderiu. Então, eles vão usar métodos fonéticos, métodos que funcionam. 75% das crianças que vão entrar pelo Brasil nas escolas, quando voltarem finalmente às aulas, vão utilizar métodos fonéticos e não mais o Paulo Freire. Gradualmente, com o tempo, quem não aderiu vai começar a perder espaço e vai ficar sob pressão para reagir. Então, assim, isso daí é um dos exemplos, mas quer ver? Grafogame, que é o aprendizado com jogos eletrônicos, tal, ficou pronto uma semana antes de eu sair. A gente fez a carteirinha digital que mata a grana que vai para a Uni, está lá feita, MP, é só reeditar MP, é só colocar esse MP de novo no ar. O Enem digital, que acaba com a porcaria dessas gráficas que ganham milhões e milhões de reais e diminui fraude, facilita a vida do cara que vai fazer a prova. Teve já 100 mil que fizeram o ano passado, esse ano podia dobrar. Então, assim, tem um legado que o diploma digital tem muita coisa que foi feita, expansão de 400 mil vagas técnicas, tudo isso vai aparecendo gradualmente com o tempo. Eu não sou de uma família de político, eu não tenho nenhum político na família, eu não tenho um avô político, tio político, pai. Nunca vi um vereador na casa de nenhum parente meu, eu não sei de ninguém, nem dos Weintraub, nem do lado da minha mãe, dos Bragança de Vasconcelos, qualquer envolvimento político. Então, para mim, é tudo muito novo isso. Tá, o senhor, de repente, pode ter certeza de que a sua popularidade e a sua recepção junto à opinião pública talvez venha exatamente disso que aconteceu com o deputado Zucco. O deputado Zucco, ele está político, porque foi eleito, mas ele nunca foi político. E esse é o motivo do sucesso e de ser o deputado mais votado na história do Rio Grande do Sul. Quer dizer, as pessoas estão cansadas, elas querem técnicos, ministro. Eu não acho nem que é isso. Se você pegar na história da República, desde o Deodoro da Fonseca, você começa a ver, quando tira o Dom Pedro II, quem tomou o poder alguns militares golpistas, não tinham apoio das Forças Armadas. Foram alguns militares golpistas e você teve os oligarcas, pessoal que tinha os fazendeiros, pessoal que o pessoal controlava as províncias e principalmente os grandes cafeicultores de São Paulo e de Minas Gerais. Chegaram ao poder para quê? Para conseguir a indenização, principalmente dos escravos que tinham sido libertos. Foi para isso, a República foi feita para que quem perdeu os escravos recebesse do Tesouro Nacional a indenização. Foi para isso. Por isso que o Rui Barbosa coloca fogo nos arquivos, para não ter que pagar essa turma. Porque é super imoral. Se alguém tivesse que receber a indenização, eram os escravos que foram libertos, não o dono deles, né? Mas, para voltar, o que choca? As famílias que controlam a economia brasileira. Eu estou agora começando eu tenho aulas de economia, aulas de conjuntura, e agora comecei com aulas de história. As famílias que controlam a política e a economia brasileira são quase todas as mesmas do começo da República. É inacreditável. É inacreditável. Você pega lá o caso do Arnon Collor, que deu um tiro no peito lá do outro senador, numa briga que teve dentro do plenário em Brasília. Você pega o nome, é tudo avô, tio
dos atuais senadores, políticos que estão aí. Você pega tinha, quando eu era moleque, tinha aquele personagem em quadrinhos que era o Fantasma, lembra? Que usava um anel de caveira, que era o espírito que anda. Os nativos achavam que era o espírito que anda porque ele nunca morria. Mas ele ia passando de pai para filho, há gerações. Você olha, é isso. Alguns casos, os nomes mudam, mas você vai ver que é avô pela... A política está assim, né? A política está assim. Nós, da classe média, estamos sendo esmagados por esse mecanismo, agora principalmente com o marxismo cultural. Nós somos frangos na granja desse pessoal. Eles olham para a gente como um fazendeiro olha para a criação de suínos. Ele não vê uma família feliz de porcos lá no chiqueiro. Ele vê linguiça e bisteca. Ele não olha para a gente como um igual. Ele vê a gente lá como ovelha. Lá. Ele vê, pô, vou tosquear essa ovelha aqui e vou fazer carré de cordeiro. Então, o que acontece? Se nós não nos unirmos, isso daqui já está piorando. A nossa vida, esse cerco, nos últimos 2 anos, com o presidente Bolsonaro lá. Imagina se não tivesse. Piorou muito. Hoje a gente descreve cenas que parecem uma distopia. Eu nunca imaginei que eu ia estar exilado nos Estados Unidos com o presidente Bolsonaro eleito. Daí você fala assim, pô, Abraão, mas você está se fazendo de coitado? Eu não estou. O mecanismo odeia os Weintraub porque justamente a gente não é coitado, porque a gente tem advogado, a gente tem informação, eles não conseguem botar a gente na cadeia. Eu não fiquei lá esperando para ser preso e alucinado. Vou voltar para o Brasil, porque eu tenho advogados vendo isso para conseguir voltar para o Brasil, não vão me prender e vou atrapalhar o plano dessa turma toda. Pode apostar. Se me der meia nesga de oportunidade, eu desplugo essa porcaria da tomada. E eu não estou falando da boca para fora. E eles sabem disso. A Tabata Amaral, aquela que é muito próxima do dono da cerveja, tal, do Brasil, do monopólio da cerveja, que é de esquerda, anda com o Ciro Gomes. É de esquerda assim, né? Daquele jeito. Colarzinho de pérolas, chamada na Rede Globo. Mas, enfim, ela fez um dos maiores elogios para mim. Ela virou e falou: o Weintraub é muito mais perigoso e pior que o Vélez. Porque ele tem a mesma direção ideológica, só que ele consegue executar as coisas que ele fala. Ela falou isso publicamente. Ele tem capacidade de entrega, ele consegue executar. Por quê? O Vélez é um acadêmico, é gente boa, ele, professor acadêmico. Eu fui a minha vida inteira executivo do mercado financeiro, mais de 20 anos, fazendo negócios e trabalhando para grandes empresas, em grandes projetos. Tocando time, com resultado. Se não tem resultado, cai na hora. O Vélez é um cara gente boa. Você chegou lá, ele foi devorado pela máquina, foi engolido pela máquina. Eu cheguei lá e coloquei o pé na porta. Foi isso que aconteceu. E o mecanismo olhou para mim e me viu, a mim e o meu irmão, como grandes ameaças e expeliu a gente. Por que estão caçando agora? Voltaram a caçar. Você pode ver, começou a aparecer meu nome, sem eu pedir, como governador do estado de São Paulo. Saiu pesquisa com 17% de intenção de voto. Eu estou empatado na pesquisa com Haddad. Sem fazer campanha, sem nunca ter feito nada. Estou com 17% de intenção de voto. Os caras ficaram loucos. Maluco. O mecanismo não quer abrir mão do estado de São Paulo. Veja, eu estava no MEC e tinha um negócio lá chamado TV Escola. Já ouviu falar no TV Escola? Faz uns videozinhos lá, audiência zero, não tem nada de audiência, zero de audiência. Faz uns videozinhos ali de unicórnio rosa, com arco-íris e tal. Eu falei, qual o contrato? O que a lei determina? Bom, o contrato está assinado. Quando vai reassinar o contrato? Vai ser daqui a alguns meses. Beleza. Vem um contrato, eles me mandaram uma proposta, 550 milhões de reais. Eu olhei para ele, muito obrigado, não tem interesse. Não tenho o menor interesse nisso. Mas se isso daqui sempre foi feito, é feito há tantos anos, vai destruir a TV Escola, eu falei, tudo bem, problema seu. Agora, quem deixou ele ganhar os 550 milhões de reais ficou muito bravo com quem? Com Weintraub. Toda vez que você enfrenta gente que tem interesse direto no Estado, você compra a briga, não tem problema nenhum. A TV Cultura do Estado de São Paulo custa a mesma coisa, uns 600 milhões por mandato. Cada 4 anos, você pega 600 milhões, põe na privada e puxa descarga. Pô, tinha que acabar no dia seguinte. 600 milhões é muito dinheiro. Quer ver outra coisa? Mercosul Educação. Já ouviu falar do Mercosul Educação? Cheguei lá, tem reunião trimestral. O que é?
vêm os ministros da Argentina, do Paraguai, do Uruguai para discutir, a gente seleciona jovens engajados, assim, aqueles jovens, futuro militante e deputado do PSOL, para ir para o Uruguai, se reunir em Brasília, tem coisas maravilhosas. Tá bom. Há quanto tempo tem? 30 anos. 30 anos? 30 anos. Quanto custa? Ah, 10 milhões de reais por ano, que maravilha. Me traz um exemplo de qualquer coisa que vocês tenham feito de concreto, uma medida, um projeto, nos últimos 30 anos. Pode me trazer. Senão eu vou acabar. Liguei para o Ernesto, falou, Ernesto, não tem nada para descrever. Falou, beleza, pode acabar ali. Falei com o presidente, posso? Falou, pode tocar a ficha, Abrão. Acabou. Assim, você compra a briga. O pessoal não gosta. Então, o que precisa ser feito? Você precisa chegar com gente que sabe o que precisa ser feito. Chegar lá e tentar. E o que precisa ser feito em estados mais desenvolvidos? Falou claramente o que precisa ser feito. Você precisa dar condição para a polícia defender o cidadão. A polícia, infelizmente, teve que caçar, porque senão o policial vai preso. Tem o Derrite, o capitão Derrite, lá no governo federal. Ficou preso com a mulher dele grávida, porque na troca de tiros com o PCC, ele matou os líderes do PCC, sendo que sobreviveram os 3 para ser testemunha. Não, foi na troca de tiro e ele não executou a gente, não. Tanto é que a gente está vivo. Ficou preso com a mulher grávida. Então, assim, é uma humilhação. O policial, ele tem que ter a certeza que o governador vai falar, bicho, seu papel é defender o cidadão, não é para executar o bandido, mas na troca de tiro, na ameaça, né, cumpra-se a lei. Se precisar, entre uma gota de sangue do policial e uma piscina de sangue de bandido, a gota de sangue de policial é sagrada. Então, assim, tem que cumprir a lei. Precisa ter gente que não tenha medo de falar, não, policial aqui vai mandar. E professor, quando estava lá, foi uma briga enorme para dar 12,5% de aumento para o professor, porque os governadores não queriam dar. Governador de esquerda. O que choveu de ligação para o presidente vetar. Foi uma briga, a gente conseguiu, brigou, assinou e mandou dinheiro para pagar 12,5% de aumento para os professores. Ninguém fala. Professor tem que ganhar mais? Tem que ganhar mais, mas a gente tem que contratar professores melhores, tem que ser bons alunos, os professores não os piores, tem que ter uma boa técnica de ensino, que vai ser a nova política de alfabetização, que já está aí, e não pode ensinar nojeira, tem que chegar na escola de cabelo preso, pode ser cabelo comprido, homem de cabelo, pode, cabelo preso, penteado, banho tomado, de avental, tem que estar lá. De preferência numa escola cívico-militar. Por quê? Porque o professor e a escola, o professor público, a escola existe para servir as famílias e não se servirem de nós. Então, o que precisa ser feito? Para mim está muito claro. Você precisa chegar lá, dar um banho de administração em todos os estados, do Rio Grande do Sul, maior ou menor grau, até ali. Minas Gerais parece que está numa direção mais razoável. Mas o que você precisa é dar uma saneada, vai ter dinheiro, porque tem muito desperdício. Tratar bem os funcionários públicos, que são relevantes para a gente ser bem atendido. Aqui nos Estados Unidos reduziram a força policial. Qual é o resultado? Aumentou a criminalidade. Então, assim, o policial, ele é a última barreira de proteção das nossas famílias ante a barbárie. Ele coloca o peito, o bom policial coloca o peito dele na frente da ameaça. Aí fica todo esse mecanismo esculachando o policial. O policial dá 2 passos para trás e espera o bandido cair no capô do carro. É lógico. É o famoso policial que deixa o bandido. Só aprende quando o bandido cai no capô do carro. Então a gente precisa dar as condições, promover os policiais corretos. Cansei de ver lá no MEC homenagem policial, porque matam muito professor no Brasil. Aluno, bandido, criminoso, mata muito professor no Brasil. E tinha um policial que pegou, não matou, prendeu um aluno que tinha acabado 17 anos e 7 meses, o baby, a criança. Ele estava agredindo uma professora dentro de sala de aula, veio o diretor da escola, pai, com 2 filhos pequenos, todo mundo da mesma condição social, ninguém ali, não, porque o professor é rico, veio da riqueza e o aluno é pobre. Não, todo mundo no mesmo bairro, tudo igual, a origem é a mesma, só que um virou professor e o outro ia virar bandido, já era bandido. Ele separou a briga, o cara saiu da escola, foi para casa, pegou um revólver, chegou lá, deu um tiro nas costas do professor, o professor caiu no chão, deu mais 2 tiros nas costas e um na cabeça. Um animal.
Um monstro. Então, veja, um monte. O que aconteceu com o policial que prendeu ele? Eu chamei ele para ele ser homenageado. Por quê? Isso foi em Goiás. Ele me contou a história. Ele tinha sido punido a vida inteira porque ele era o policial que pegava o bandido. Ele foi punido a vida inteira. Aí eu escrevi uma carta de recomendação, falei, homenageei, falou, escrevi a recomendação, parece que é importante na carreira do policial. As pessoas que entraram junto com ele na polícia, eram todas, elas tinham patente mais alta que ele. Ele ficou preso na carreira porque era um policial que ia para cima, considerado herói pelos pares, pelos colegas ele era considerado herói. Vários policiais falaram, isso é uma das maiores injustiças que tem aqui na polícia de Goiás. Parece que o Caiado estava corrigindo isso, estava consertando isso. Então, veja, o que a gente precisa fazer? Policial correto vai ser premiado. Policial que não faz o trabalho dele, a gente afasta. Professor bom vai ganhar mais, vai ser premiado. Na escola cívico-militar que junta as duas coisas, pô, vamos fazer mais escola cívico-militar. Dá para fazer muita coisa. Agora, e não é só em São Paulo, você precisa fazer isso. São Paulo, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Brasil todo. A gente não vive em Brasília, no governo federal, a gente vive no município, a gente vive nos estados. Mas, olha, eu tô... Se você que vai estar lá e vai fazer isso, se vai ser outra pessoa, eu não sei. Isso pertence a Deus. Deus vai determinar. Eu vou interromper aqui só para ler algumas mensagens. É tanta gente querendo... Chama o ministro de volta, não quer vir para o Rio Grande do Sul, São Paulo... É muito bacana a gente ver essa... Você tem um Onix aí no Sul, pô. Essa resposta, mas eu quero lhe agradecer, ministro. A gente, hoje, eu não via tanto engajamento numa live há tanto tempo, Gustavo. Passamos de 13.500 em vários momentos aqui da live. A gente, com certeza, vai ter uma repercussão muito boa. E a mensagem muito simples que o ministro Weintraub passou: faça o certo, não faça o fácil. Seja correto nas suas atitudes. É muito importante a gente enxergar que, sim, isso é um exemplo que o presidente Bolsonaro convidou pessoas corretas, técnicos, tanto Tarcísio, que nunca teve partido, Weintraub, que nunca teve partido, Paulo Guedes, que nunca... Então, isso são exemplos claros de uma gestão que quer fazer a mudança. Então, ministro, eu quero lhe agradecer a oportunidade. Geralmente a nossa live é de 50 minutos, já estamos em 1h15. Gustavão, a gente arrebentou, a gente vai deixar o ministro falar as considerações finais, mas eu quero, de pronto, agradecer as suas palavras, agradecer por apoiar a Escola Cívico-Militar, agradecer pela coragem, não precisava agradecer, mas parabéns pela coragem, como cidadão, como patriota, de falar o que é certo. A gente, infelizmente, está sendo podado pela imprensa, está sendo podado pelas redes sociais, mas nós vamos continuar fazendo o que é certo, falando o que a gente acredita. E eu sempre comento nesta live, em todas as oportunidades, eu vou continuar enquanto essa missão for dada. E eu agradeço ao Gustavo também, que é um parceiro de todos os domingos, que realmente, Gustavo, a gente está formando cidadãos, dando a nossa opinião e passando o que a gente acredita ser verdade. Gustavo, antes do ministro falar as considerações finais, eu quero te escutar também. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço mais uma vez, deputado. O tempo está estourado, então vou ser bem rápido. Agradecer ao ministro e reiterar a ele o privilégio de ter participado com o senhor dessa live, ministro. E diante desse último relato, eu quero dizer o seguinte: eu tenho dito reiteradamente que eu tenho frases que eu cunho e depois insisto nelas, porque fazem parte do meu eu e da minha forma de pensar, que policial de esquerda, policial comunista é um traidor, exatamente por conta de coisas como o senhor acabou de relatar. Então, mais uma vez, deputado, muito obrigado pelo privilégio de participar com o senhor dessa live. Obrigado, ministro, pela presença, obrigado pelo seu posicionamento político e pela aula que o senhor nos deu. Muito obrigado. Me chama de Abraão de Weintraub, pô, não sou mais ministro, não, pô. Obrigado, muito gentil. Será eternamente ministro, daqui a pouco vai ser governador, quem sabe senador, e por que não, no futuro, presidente do nosso país. O privilégio é meu, o futuro está na mão de Deus. O que é importante é que a gente tenha gente que chegue e pegue o governo na mão com o apoio de vocês, porque sozinho, eu fiquei no MEC lá 1 ano e 2 meses, só porque eu tinha apoio da militância, que me segurou lá. Senão era para ter caído antes, não ia conseguir fazer nada. Foi plantado muita coisa. Você tem que chegar lá
Como o capitão Rodrigo quando entrou no bar. Como é que ele chegou lá? Com licença, por favor. Não. Chega lá e fala, buenas e me espalho. Nos grandes eu dou de... Nos pequenos eu dou de prancha, nos grandes eu dou de talho. Não é assim? Se você chegar com vagabundo e tentar fazer acordo, ou ele vai te roubar ou você vai virar vagabundo. Foi assim que meu avô falou para mim quando eu era pequeno. Meu neto, se você for andar com bandido, ou você vai ser roubado ou vai virar bandido. E como você não tem pedigree para ser bandido, não é para andar com eles. Então tem que entrar lá sabendo o que vai fazer. Tem dinheiro sim. No MEC, logo que eu entrei, eu tive que fazer contingenciamento das universidades. Todo ano tinha, eles gritaram. Descontingenciamos tudo, antes do prazo, agosto, setembro, outubro, e ainda mandamos, além do orçamento, 250 milhões. Me mostra nos últimos 20 anos quando o MEC mandou mais dinheiro, não foi só para as universidades, sobrou mais dinheiro. Por que sobrou mais dinheiro? Tinha livro didático, que a gente ligava e caiu o preço pela metade, um monte de coisa que deu para cortar. Então, veja, precisa ter, pelo menos essa é a minha visão, tem que chegar lá e, pô, o cavalo tá chucro, mas senta nele, não pode, tem que domar o cavalo, pô. Se não quer, não monta. Chama outro cara para montar. Eu acho que o cara que vai subir no cavalo, o cavalo vai escociar, ele vai tentar te morder. Meu outro avô, da minha mãe, ele tinha uma terrinha lá no sul e criava Nelore também, pô, é bicho bravo. Então, assim, veja, vai mexer, sabe que você vai ter, no meio do caminho não dá para mudar de ideia. Tem que ir com tudo. Eu acho que é isso que precisa ser feito. Ou eles vão devorar a gente, eles vão dominar a gente. Desculpa, falei demais, eu queria agradecer pelo convite, Zuco. E, pô, obrigado a todos. Queria mandar um abraço aí para o Rio Grande do Sul. Fiquem com Deus, vai dar tudo certo, gente. Mas precisa lutar. Deus, se você ficar sentado lá só rezando, tem que ir para a luta. Excelente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Arrebentamos. Obrigado, meu amigo Weintraub, meu amigo Gustavo. Compartilhe essa live, com certeza vai repercutir bastante. Desejo que São Paulo tenha a sorte de ter o Weintraub como governador. Que bom que ele tem, esse soldado tem essa possibilidade de cumprir a missão. Pessoal, muito obrigado, uma ótima semana a todos. Domingo que vem a gente espera vocês com novidades. Um grande abraço, uma boa noite. Tudo de bom, tchau. Agora, tu vê se eles dizem isso na televisão. Eles não falam nada disso. É só, fica em casa, quarentena. Se perguntar para alguém que defende a quarentena, ele não sabe te dizer quando é que termina. A pessoa só poderia ser recolhida em caso de estado de defesa ou estado de sítio que não foram decretados. Não é governador que faz isso, é prioridade, é do presidente da República e ele não fez. Bandido, vagabundo pode matar quem quiser lá, tira o corpo aqui embaixo, tá tudo certo. A polícia não pode subir atrás da vagabundagem. Todo mundo tem direito às suas opiniões, mas não aos seus próprios fatos. Né? Então isso é fundamental. Você não consegue alterar a realidade não é uma questão de opinião e de interpretação. A realidade, ela se impõe. Né? E essa é a verdadeira ciência. Existe um ataque constante à pessoa do presidente da República. Pô, independente de você gostar ou não da figura do presidente, ele é o presidente, ele foi eleito. Isso é uma piada. Como é que a gente não fica revoltado com isso? Enquanto isso, os brigadeiros prendendo e eles soltando, policiais civis investigando e eles soltando.